Lembro-me precisamente do instante em que o céu se estilhaçou. Não rasgou, nem rachou, mas partiu-se como um espelho atingido por um martelo. Não houve qualquer sinal de alerta. O Astronomicon piscou, qual vela ao vento de um furacão, e depois extinguiu-se por completo. O coro dos astropatas gritou em uníssono, as suas vozes ecoando pela cidade como um lamento fúnebre. Eu estava a carregar caixas nos cais orbitais, com as mãos dormentes após 20 horas de trabalho, quando isso ocorreu. Um clarão de luz violeta fendeu os céus, e por um segundo aterrorizador pude vislumbrar através da própria realidade. O meu nome é Yuran Malrek. Sou um estivador no mundo santuário de Velis, era um estivador, agora sou outra coisa qualquer, talvez uma testemunha, um sobrevivente por enquanto. Registro estas palavras em pergaminho roubado, com tinta feita de cinzas e sangue, à luz dos blocos habitacionais em chamas. Este relato não se destina a ninguém, não resta ninguém para o ler, mas continua a escrever. Parece-me essencial de algum modo registrar o fim. Velis nunca foi um planeta de grande relevo no vasto esquema do Império. Éramos um ponto de passagem, um local de peregrinação menor. O nosso mundo albergava os restos de Santa Duzila, que perecera aqui há 8.000 anos durante o uivo. A eclesiarquia mantinha, obviamente, uma presença. Sacerdotes ornados a ouro, nos seus trajes suntuosos, pregavam obediência e sacrifício enquanto engordavam com os dízimos. A governadora planetária Lady Vortir régia do seu pináculo com um desinteresse meticuloso. Os árbites zelavam pela ordem, os mercadores enriqueciam, os trabalhadores como eu limitavam-se a sobreviver. Tínhamos um provérbio em Velis: o Deus imperador protege, mas os cais sustentam. O nosso mundo dependia inteiramente das remessas dos mundos agrícolas do setor Cali. O nosso solo era estéril, envenenado por qualquer catástrofe que trouxera Santa Duzila até aqui, milênios antes. Nada cultivávamos senão fungos pálidos e raízes fibrosas nas câmaras hidropônicas do subcolmeia. Tudo o resto chegava do vazio. As naves traziam cereais, carne, tecidos, prométium, suprimentos médicos. As naves traziam a vida. Quando o céu se estilhaçou, as naves deixaram de chegar. No primeiro dia após o sucedido, que alguns já denominavam a ruptura, reinava a confusão, mas pouca aflição. Interrupções no serviço ocorriam de quando em vez. Tormentas de warp atrasavam as remessas por dias, por vezes semanas. A eclesiarquia apelava à oração. Os árbitros reforçavam as patrulhas. A governadora emitia garantias. Regressei aos cais, onde o meu capataz Carrick nos mandou prosseguir com o descarregamento da última embarcação que ancorara antes de tudo mudar. Só uma questão passageira, disse Carrick, o seu olho algmético zumbindo enquanto se fixava nos manifestos. Aconteceu em 8/8/62, durou 19 dias, sobrevivemos nessa altura. Mas havia algo distinto na sua voz, um tremor que eu nunca lhe ouvira. E ao observar os servitores que laboravam conosco, reparei que eles paravam repetidamente, os seus corpos híbridos de carne e metal contorcendo-se como se recebessem ordens contraditórias. Naquela noite, voltei à minha unidade habitacional no Mid-Spire inferior. Era exíguo, mas asseado, com uma única janela virada para a imensa basílica de Santa Duzila. Normalmente, a basílica reluzia com milhares de velas, os seus vitrais blindados a brilhar com cenas de triunfos imperiais. Naquela noite, estava escura, não de todo, mas o suficiente para se notar, como se poupassem a luz. A minha esposa, Linéia, trabalhava na basílica como atendente de relicários. O seu ofício consistia em limpar as inúmeras relíquias menores, polir as vitrinas, garantir que os fluxos de peregrinos passassem com eficiência pelo corpo mirrado da santa. Quando ela chegou à casa nessa noite, as mãos sangravam-lhe. Mandaram-nos retirar a prata dos relicários, disse ela com a voz vazia. Qualquer coisa não diretamente abençoada pela santa, estão a fundi-la. Por quê? Perguntei, aplicando unguento medicinal nos seus dedos lacerados. O cardeal Mox não explicou, mas há rumores. Ela olhou para a janela, para a basílica escurecida. Dizem que o Astronomicon se apagou. Não só aqui, mas em todo o lado. Dizem que estamos sós agora. Não acreditei nessa altura. O Astronomicon era eterno, a luz guia do imperador. Não podia simplesmente desaparecer. Mas abracei Linéia com força nessa noite e fingimos ambos não reparar quando a energia do nosso bloco habitacional falhou por 3 horas. Medida temporária, anunciou o Vox, só até chegarem as naves de abastecimento.
O segundo dia trouxe os primeiros indícios verdadeiros de problemas. Os mercados no Mid-Spire, habitualmente fervilhantes de movimento, pareciam estranhamente sossegados. Muitos bancados permaneciam fechados. Os que estavam abertos tinham duplicado ou triplicado os preços da noite para amanhã. Vi uma idosa a oferecer a sua aliança de casamento por um saco de cereais. O mercador recusou. "O metal não me serve se eu morrer à fome", disse ele. Nos cais, metade da minha equipa não apareceu para o turno. Carrick não pareceu espantado. Dividiu-nos em grupos menores e incumbiu-nos de inventariar os suprimentos remanescentes nos armazéns orbitais. Fui destacado para o armazém 17, que guardava carnes preservadas. O cheiro era avassalador, uma mescla de sal e químicos concebidos para conservar a carne. Enquanto contava as caixas, apercebi-me de que talvez tivéssemos apenas 2 semanas de carne para toda a população de Velprimaris, a nossa cidade capital. 2 semanas, desde que fossem rigidamente distribuídas. O meu companheiro de contagem era um homem chamado Dolan, alguém com quem trabalhara lado a lado durante anos, mas de quem mal conhecia o nome. Ao fazermos o levantamento dos estoques cada vez mais escassos, ele aproximou-se de mim. "O meu primo trabalha na casa do governador", murmurou. "Diz que estão a preparar o navio dela para partir." "O governador vai-se embora?" perguntei eu, demasiado alto. Dolan calou-me com um gesto, os olhos a espreitarem os monitores dos servidores nos cantos do armazém. "Ainda não, mas o navio está a ser abastecido, só com os melhores mantimentos frescos, não em conserva e armas, muitas armas." Quis ignorá-lo como mera fofoca, mas algo no olhar aterrorizado de Dolan indicava que era verdade. O governador preparava-se para nos abandonar. Naquela noite, ao caminhar para casa pelo Mid-Spire, reparei numa presença acentuada dos Arbits. Postavam-se nas principais interseções as armaduras reluzentes, espingardas prontas ao uso. Não se tratava apenas de patrulhas, estavam a criar um perímetro. As esferas superiores, onde viviam os ricos e poderosos, estavam a ser isoladas do resto da cidade. Quando cheguei ao meu bloco habitacional, deparei-me com Linnea à espera no exterior. O rosto dela marcado por lágrimas. "Não me deixaram sair da basílica", disse ela. O cardeal Mox proferiu um sermão sobre preparação e sacrifício. Depois, trancaram o relicário e disseram aos assistentes que éramos necessários para um dever especial. "Que dever?" indaguei, levando-a para dentro, longe de ouvidos indiscretos. "Estão a transportar a santa", sussurrou ela. "Os restos verdadeiros dela nunca foram movidos, não em 8.000 anos. É proibido, mas o cardeal afirmou que ela tem de ser protegida do que aí vem. Naquela noite ouvimos gritos vindos dos níveis do Underhive abaixo de nós. Os Arbits iam de porta em porta, requisitando provisões alimentares para uma redistribuição equitativa, alegavam eles. Mas sabíamos que não era assim. Os mantimentos subiam para as esferas superiores, não desciam. No terceiro dia, as redes Vox começaram a falhar. Primeiro os canais de entretenimento, depois as notícias, até que só o sistema de transmissão de emergência permaneceu operacional. A voz do governador, claramente gravada com antecedência, repetia-se num ciclo contínuo. "Cidadãos de Velos, mantenham a calma e a fé. A interrupção atual nos abastecimentos é passageira. Os protocolos de racionamento estão a ser aplicados para a vossa proteção. O eclesiarque trabalha incansavelmente para restabelecer contato com o resto do império. O Deus Imperador protege, mas o Deus Imperador parecia muito distante e a sua proteção cada vez mais duvidosa. Dirigi-me aos cais como de costume, apenas para encontrar os elevadores orbitais encerrados. Centenas de trabalhadores vagueavam confusos. Um oficial dos Arbits dirigiu-se a nós através de um amplificador Vox. Por ordem do governador Vortir, todas as operações orbitais estão temporariamente suspensas. Os trabalhadores devem regressar aos seus blocos habitacionais e aguardar novas instruções. A obediência é obrigatória. A resistência será respondida com força letal. Alguém na multidão gritou uma pergunta sobre o pagamento. O oficial dos Arbites ergueu a espingarda e o silêncio caiu de imediato. Ao dispersarmos-nos, acabei a caminhar ao lado de Carrick. O supervisor parecia envelhecido de repente, as rugas no rosto mais profundas do que dias antes. "O que se passa?" perguntei-lhe, em voz baixa. O olho augmentado de Carrick fixava-se num ponto indefinido ao longe. "Servi na guarda antes da minha lesão", disse ele. "Participei em 3 campanhas contra o arqui-inimigo. Isto parece o mesmo. A calmaria antes do abate começar. Mas não há inimigo aqui", retorqui.
Carrick olhou para mim e pela primeira vez vi medo autêntico no seu olho humano. Há sempre um inimigo, Malrec. Às vezes, limita-se a esperar pelo momento certo para se revelar. Ele apertou-me o ombro por um instante, depois virou para uma rua lateral, perdendo-se na multidão. Foi a última vez que o vi. Ao chegar ao Mid-Spire, encontrei a situação a degradar-se rapidamente. Uma multidão aglomerava-se à porta de um centro de distribuição de alimentos, as vozes a elevar-se em fúria enquanto um destacamento dos árbitros os continha. As cartões de racionamento distribuídos no dia anterior foram declarados inválidos, substituídos por um novo sistema que oferecia quotas ainda mais reduzidas. Contornei a borda da multidão, a cabeça baixa. A violência parecia iminente, pairando no ar como o cheiro antes da tempestade. Ao avançar pelas vielas traseiras, optando por um caminho mais longo para evitar as vias principais, vi algo que me gelou o sangue. Uma criança estava num pátio vazio, de costas para mim. Teria uns 7 ou 8 anos, vestida no uniforme cinzento simples de uma escola do Mid-Spire. Permanecia imóvel, a olhar para o céu. Segui o seu olhar e não notei nada de estranho, apenas o fumo âmbar perpétuo que cobria véu primaris. Mas ao observá-la, a criança ergueu a mão apontando. "Os anjos estão a cair", disse ela, a voz estranhamente serena. "Olha, estão a cair e a arder." Não havia nada ali. Nada visível aos meus olhos, mas a convicção na sua voz fez-me estremecer. Apressei o passo sem me virar para trás. Ao chegar ao meu bloco residencial, deparei-me com a entrada vigiada por 2 homens que conhecia dos andares vizinhos. Transportavam armas improvisadas como uma chave de fendas e uma faca de cozinha. Acenaram-me com a cabeça deixando-me entrar. No interior, os moradores haviam se organizado. Alguém forçara a porta da sala de manutenção do edifício e redirecionara a energia de emergência para o nosso sector, garantindo-nos iluminação e aquecimento enquanto outras zonas mergulhavam na escuridão. Lênia estava presente, mas algo não batia certo. Encolhia-se na nossa cama, balançando levemente, com o olhar perdido. "O relicário está vazio", murmurou ao toquei no ombro. 8.000 anos de história desaparecidos. Levaram tudo o que era transportável. O cardeal partiu escoltado por guardas da eclesiarquia. Estão a abandonar a basílica. "Para onde foram?" perguntei, embora já pressentisse a resposta. "Para o alto pináculo, ao palácio do governador." De repente, o seu olhar focou-se em mim, como se regressasse ao presente. "Joran?" Antes de partir, o cardeal Mox falou aos fiéis, declarou. "Estamos na era da provação", afirmou. O imperador desviou o seu olhar da humanidade para ver quem permanece leal quando a sua luz se apaga. Sentei-me ao lado dela, envolvendo as suas mãos frias nas minhas. "É só tempestades de warp", disse eu, esforçando-me por soar mais seguro do que me sentia. "Vão passar. As naves regressarão." Lênia abanou a cabeça. "Os astropatas estão mortos, Johan. Todos eles. Suicidaram-se ontem, cada um deles. Arrancaram os próprios olhos e atiraram-se do pináculo telepático. Não tinha palavras para isso. Os astropatas eram a nossa ponte para o vasto império. As suas capacidades psíquicas permitiam ligações através dos abismos espaciais intermináveis. Sem eles, estávamos de facto isolados. Naquela noite, ecoaram os primeiros tiros vindos das entranhas da colmeia inferior. O ruído era longínquo, mas inconfundível. Ninguém se atreveu a ir verificar. No 4º dia, a ilusão de rotina desmoronou por completo. A rede Vox só emitia estalidos. Os árbitros refugiaram-se nos pináculos superiores, deixando os níveis intermédios e inferiores ao seu destino. Na sua ausência, bandos surgiram depressa disputando os escassos recursos. Antigas rivalidades entre blocos habitacionais, entre equipas de trabalho, entre clãs familiares, ganharam contornos mortais. Saí apenas uma vez, unindo-me a um grupo de homens do meu bloco que pretendiam vasculhar suprimentos num entreposto mercantil abandonado. As ruas haviam mudado da noite para o dia, barricadas de mobília e detritos obstruíam as principais cruzes. Cadáveres jaziam nos umbrais, uns vítimas de fúria, outros apenas prostrados pelo desespero. O ar cheirava a fumo e decomposição. A nossa expedição de busca obteve sucesso parcial. O entreposto fora saqueado, mas descobrimos um esconderijo de alimentos conservados debaixo das tábuas do piso. Enquanto embalávamos a descoberta, um som nos paralisou a todos, o grave e solene repique do grande sino da basílica. Não tocava desde que o céu se rasgara. Aceleramos o término da tarefa, cada badalada avivando a nossa inquietação.
Quando iniciamos o regresso, o eco atraíra outros dos seus abrigos. As ruas enchiam-se de gente dirigindo-se à basílica com expressões mesclando esperança e pavor. Teria chegado auxílio? A eclesiarquia regressava? Seguia a uma distância segura, a curiosidade sobrepujando a prudência. As imensas portas da basílica escancaravam-se pela primeira vez em dias. A multidão afluía para dentro, e a cada instante o ajuntamento engrossava. Encontrei uma entrada lateral que Lênia me indicara anos antes, reservada aos servidores. Conduzia a uma galeria estreita com vista para a nave principal. Dali, avistei milhares de cidadãos amontoados no interior. O vasto espaço concebido para infundir reverência com os seus arcos elevados e iconografia dourada, agora parecia sufocante. A maior parte do ouro desaparecera, removida por ordem do cardeal. A falta dos relicários criava lacunas evidentes, como dentes ausentes num sorriso forçado. No extremo oposto, onde outrora se exibiam os restos de Santa Duzila, erguia-se um homem desconhecido. Vestia as túnicas de um sacerdote da eclesiarquia, mas não os paramentos ornamentados de um alto dignatário. A sua roupa era simples, quase ascética. Ao falar, a sua voz propagou-se clara pelo amplo recinto, sem necessidade de amplificação vox. O cardeal abandonou-vos, iniciou, provocando um ondular de sussurros na assembleia. O governador prepara a fuga. Os árbitros resguardam só os abastados, mas eu permaneço aqui. Fico convosco, os fiéis, os desamparados. Ergueu os braços e notei que exibiam cicatrizes recentes, feridas autoimpostas que formavam orações em traços fluidos. Sou o padre Tad, outrora um humilde ministro das paróquias da Colmeia Inferior. O imperador falou-me em visões, revelou-me a verdade da nossa condição. A multidão calou-se, ansiosa por qualquer esclarecimento, qualquer orientação. A grande fenda que nos isolou da luz do imperador não é casual, nem um mero capricho cósmico. É uma prova, uma depuração. A voz de Tad intensificou-se. Aqueles que nos deixaram, que acumularam bens, que se refugiaram nos seus pináculos, já falharam, já fracassamos neste teste. Mas nós, os fiéis que permanecemos, temos a chance de nos provar dignos. Uma sensação de inquietação invadiu-me enquanto ouvia. Teaga falava com convicção absoluta, e a multidão desesperada agarrava-se a cada palavra dele. A luz do imperador regressará àqueles que mostrarem fé verdadeira. Não por meio de rituais vazios e estátuas douradas, mas através de sangue e sacrifício. Uma mulher perto da frente gritou: "O que devemos fazer, pai?" O rosto dele mudou com um sorriso terrível. Devemos purificar velos dos infiéis, devemos derrubar as torres onde os ricos se escondem, devemos oferecer os não crentes como sacrifício. O sangue deles reacenderá a luz do imperador. A basílica explodiu em ruído, alguns a clamarem apoio, outros em horror. Recuei da grade da galeria, de repente com medo de ser visto. O que testemunhara era o nascimento de algo perigoso, uma fé distorcida nascida do desespero e do abandono. Regressei ao meu bloco habitacional o mais depressa possível, evitando as ruas principais onde os seguidores de Tad já espalhavam a mensagem dele. Quando cheguei à casa, as primeiras chamas eram visíveis ao longe, fumo negro a erguer-se do distrito comercial. Linéia escutou em silêncio enquanto eu relatava o que vira. Quando acabei, ela dirigiu-se a uma pequena gaveta ao lado da nossa cama e retirou um pacote envolto em pano. Uma das assistentes sênior deu-me isto antes de partir com o cardeal, disse ela, desembrulhando o embrulho para mostrar uma pequena medalha de prata. Representava Santa Duzila, o rosto sereno na morte. Ela disse que fora tocada nos restos da santa. Ela disse que me protegeria. Eu não acreditava em tais coisas, não de verdade. O imperador era distante, os santos meras ferramentas de propaganda da eclesiarquia, mas não disse nada enquanto Linéia pendurava a medalha ao pescoço. A fé escasseava, e se este pequeno símbolo lhe dava conforto, eu não lhe o tiraria. Naquela noite, não conseguimos dormir. Os sons da desagregação da cidade eram demasiado altos, demasiado próximos. Tiros, gritos, o crepitar de fogos a alastrar. De vez em quando, ouvíamos cânticos, as palavras indistintas, mas o fervor inconfundível. Os discípulos estavam em movimento. Sentamo-nos juntos na escuridão, poupando as células de energia para ser a nossa esfera luminescente. Linéia encostou-se a mim, o corpo tenso, pronta para fugir a qualquer momento. Havíamos preparado malas pequenas com o essencial. Para onde iríamos, eu não sabia. Cada direção parecia oferecer apenas formas variadas de morte. Lembras-te de quando nos conhecemos pela primeira vez?
Perguntou Linéia de repente, a voz suave na penumbra. Eu lembrava-me. Fora num festival no meio da torre a celebrar a fundação de Vel Primaris. Havia música, frutas raras importadas a custo elevado, até uma exibição de fogos controlados. Linéia fora recém-nomeada para a basílica nessa altura, orgulhosa da sua posição. Ficara impressionado com o seu ar sério, a forma cuidadosa como falava, como se pesasse cada palavra pelo seu valor antes de a libertar. Estavas de azul, disse eu, um tom que nunca vira antes. Ultramar, respondeu ela. Importado de Macragem em si, segundo o mercador, provavelmente uma mentira, mas acreditei na altura. Eu era tão ingênuo. Ficamos em silêncio por um momento, a recordar um tempo que de repente parecia séculos afastado, em vez de meros anos. Tenho pensado, prosseguiu Linéia, no que está a acontecer, no porquê. Esperei, sentindo que ela precisava de expressar algo importante. Os padres sempre nos ensinaram que a fé nos protegeria, que a devoção ao imperador nos resguardaria do mal. A voz dela endureceu um pouco. Mas olha, à tua volta, Johann. Os mais devotos sofrem ao lado de todos os outros. O cardeal fugiu. As relíquias não nos puderam salvar. Tais palavras eram perigosas, à beira da heresia. Mas quem restava para punir a heresia agora? Talvez seja por isso, sussurrou ela. Talvez estejamos a ser castigados por construirmos a nossa fé sobre mentiras, por permitirmos que os poderosos usem o nome do imperador para nos controlar, por aceitarmos o nosso lugar sem questionar. Não tinha resposta para ela. A teologia da nossa situação estava para além da minha compreensão. Eu era um homem prático, preocupado com a sobrevivência, não com as razões por trás do nosso abandono. Antes do amanhecer, ouvimos passos pesados nas escadas. Os vizinhos haviam organizado turnos de vigilância e o vigia atual bateu à nossa porta. Os seguidores de Vad, sibilou ele quando abri, estão a atravessar o sector, edifício a edifício. Procuram algo ou alguém. Agradeci-lhe e fechei a porta. Linéia já apagava as nossas poucas velas, mergulhando a unidade habitacional em escuridão total. Encolhemo-nos no canto mais afastado da porta, mal respirando. Os passos tornaram-se mais altos, acompanhados de vozes a chamar a litania distorcida de Tart. O sangue revela os fiéis. O sacrifício devolve a luz. O rosto do imperador vira-se para aqueles que oferecem os impuros. Passaram pela nossa porta sem parar. Talvez tivessem encontrado o que procuravam noutro lugar do edifício. Talvez tivéssemos simplesmente tido sorte. De qualquer forma, quando os ruídos se dissiparam, ficamos imóveis no mesmo sítio durante horas, com o receio de que o mínimo gesto pudesse denunciar a nossa posição. Só quando reunimos coragem para nos mexermos de novo é que me aproximei da janela. A basílica, outrora o orgulhoso coração da nossa urbe, sofrera uma metamorfose radical. Enormes incêndios deflagravam no interior, visíveis através dos vitrais estilhaçados. A estátua de Santa Duzila, que se erguia no pátio, jazia derrubada, com o rosto de pedra agora a fitar o solo sem visão. E por cima de tudo, o céu persistia em arder com uma luminosidade antinatural, um lembrete perpétuo de que o próprio cosmos se alterara. Chamavam-lhe agora a Grande Fenda, uma lesão na tecido da realidade que talvez nunca cicatrizasse. 5 dias após o rasgão no céu, Vel Primis já não se assemelhava a uma cidade imperial. As torres superiores mantinham-se seladas e vigiadas, como ilhas de estabilidade relativa num oceano de desordem. O Mid-Spire, onde habitávamos, fragmentara-se em zonas dominadas por facções diversas. Alguns agrupavam-se em torno do padre Taíde e do seu culto sanguinário. Outros criavam grupos de defesa baseados em profissões ou origens. Ex-guarda-costas organizaram um sector num complexo de estilo militar. Famílias de mercadores fortificaram quarteirões inteiros. O Underhive mergulhara no silêncio. Ninguém subia e ninguém se atrevia a descer. Corriam boatos de que algo despertara naquelas profundezas sombrias, algo que sempre lá estivera, à espera de que a luz do imperador se apagasse. Linéia e eu tomamos uma resolução. Não podíamos permanecer na nossa unidade HAB. Os devotos estavam a tornar-se mais audaciosos e era só questão de tempo até regressarem. Precisávamos de um refúgio mais seguro, um local para aguardar o fim da loucura. Propus integrar um dos grupos de defesa, mas Linéia hesitava. São todos formas distintas de desespero, disse ela. Diferentes pretextos para a mesma brutalidade. No final,
Optamos por rumar aos cais. Os elevadores orbitais estavam paralisados, mas os vastos armazéns e hangares de manutenção ofereciam miríades de esconderijos. Poucos se aventurariam ali agora que nenhum navio chegava. Poderia servir de asilo provisório enquanto decidíamos o passo seguinte. Partimos ao raiar do dia, levando apenas o que cabia nas nossas mochilas exíguas. A travessia que outrora me tomava menos de 1 hora a pé prolongou-se numa provação diária de navegação cautelosa por ruas disputadas. Evitamos as vias principais, mantendo-nos em becos de serviço e túneis de manutenção que eu conhecia de anos a transportar mercadorias. A cidade convertera-se num campo de batalha. Barricadas de veículos terrestres virados e entulhos obstruíam muitos caminhos. Cadáveres jaziam onde caíra, alguns recentes, outros a decompor-se no ar anormalmente quente. O fedor era por vezes sufocante, obrigando-nos a tapar o rosto com panos umedecidos na nossa escassa reserva de água. 2 vezes nos ocultamos de grupos que passavam. Uma delas eram os cultistas de Thea, reconhecíveis pelas feridas autoimpostas na pele exposta, imitando os rituais de escarificação do líder. O segundo grupo vestia os uniformes de estivadores, mas avançava com precisão castrense, obviamente à procura de qualquer coisa ou pessoa. Ao final da tarde, avistamos as periferias do complexo portuário. A estrutura colossal projetava-se contra o céu flamejante, com as partes superiores perdidas na poluição e em nuvens aberrantes. A entrada principal estava bloqueada por uma fortificação improvisada, mas sem sentinelas à vista. Ainda assim, contornamos o perímetro em busca de um acesso mais discreto. Encontramo-lo num túnel de escoamento destinado a desviar a água da chuva das plataformas de aterragem. O túnel era estreito e fétido, mas transitável. Rastejamos na escuridão durante o que nos pareceu uma eternidade, orientados apenas pelas minhas memórias vagas do plano dos cais e pela pequena esfera luminosa de Linéia, cuja energia era fracionada com parcimônia. Ao emergirmos por fim, demos com um hangar de manutenção abandonado. Ferramentas espalhavam-se pelas bancadas de trabalho, largadas a meio de tarefas quando soou a ordem de evacuação. Um servitor semidesmontado pendia de um guincho de reparação com os componentes orgânicos em putrefacção, enquanto as partes mecânicas se mantinham impecáveis. Devíamos procurar um local mais protegido, sussurrei, embora não houvesse alma viva para nos escutar. O instinto de prudência já se enraizara profundamente após menos de 1 semana de anarquia. Avançamos para o interior do complexo, atravessando oficinas e depósitos. A maioria fora saqueada de tudo o que prestasse, mas de quando em vez topávamos com suprimentos negligenciados, um pacote de rações esquecido, uma lanterna manual com meia carga de energia, tesouros modestos no nosso novo mundo. Por último, demos com um gabinete administrativo enfiado entre 2 armazéns maiores. Era modesto, mas defensável, com uma só entrada e sem janelas. O melhor era o gerador autônomo, um pequeno dispositivo destinado a manter sistemas vitais em funcionamento durante falhas. Isto serve, disse Linéia, pousando a mochila com um suspiro. Os ombros dela estavam em ferida devido às alças que se cravavam na carne já emagrecida pela dieta reduzida. Ativei o gerador, regulando-o no mínimo para abafar o ruído e poupar combustível. As faixas de luz do escritório emitiam um brilho amarelo fraco, insuficiente para iluminar direito, mas era a primeira luz artificial que víamos em dias. Enquanto Linéia organizava os nossos suprimentos em grande quantidade, eu inspecionei uma unidade Vox embutida na parede do escritório. Tratava-se de um modelo antigo, feito para comunicações de curto alcance no complexo do cais. Num impulso liguei-o, mantendo o volume baixo. O quarto pequeno encheu-se logo de estalidos. Eu ajustei a frequência, varrendo canais que outrora estariam cheios das rotineiras trocas de um astroporto em pleno funcionamento. Agora, só havia ruído eletrônico, o silvo vazio de um vazio onde deviam soar vozes humanas. Então, quando eu já ia desistir, uma voz rasgou o estalido. Estava distorcida, a entrar e sair, mas indubitavelmente humana. Repito, aqui é a luz da plataforma orbital Drusila para qualquer força imperial no solo. Fomos isolados do ponto Mandeville. Algo aproxima-se. Não é imperial. Pedimos apoio imediato. Imperador, protegei-nos. A transmissão dissolveu-se de novo em estalidos. Eu mexi freneticamente nos controlos tentando recuperar o contato, mas a voz não voltou. Linéia postou-se ao meu lado, o rosto pálido na penumbra. Ainda há gente lá em cima, disse ela. Nas plataformas orbitais.
Eu assenti devagar. As plataformas orbitais eram basicamente pequenas estações espaciais, pontos intermédios entre a superfície e o vazio além. Nelas trabalhavam funcionários da alfândega, escribas do administratum, sacerdotes do técnico que zelavam pelos grandes sistemas da nave durante as escalas no porto. Quando os elevadores pararam, essas pessoas ficaram presas. E algo avança, acrescentei eu com a boca subitamente seca. Algo que não é imperial. Não falamos mais sobre isso. O que havia para dizer? Se forças hostis entravam no sistema, não tínhamos defesas, nem armas capazes de atingir naves no vazio. Éramos tão débeis como insectos perante uma bota. Naquela noite, dormimos por turnos. O escritório tinha um sofá pequeno, provavelmente para administradores que se demoravam até tarde. Era bem mais confortável do que qualquer coisa em que tivéssemos repousado desde o início da crise. Linnea descansou primeiro enquanto eu montava a guarda, atento à unidade Vox no volume mínimo audível, na esperança de mais mensagens. Nenhuma surgiu. Em vez disso, sons distantes ecoavam pelo vasto complexo do cais. Pancadas metálicas, passos, uma vez algo que podia ser um grito ou talvez o rangido de maquinaria a assentar. Era impossível distinguir. Quando me calhou dormir, sonhei com o céu a abrir-se ainda mais, um imenso abismo a engolir o buraco de véu. Acordei sobressaltado com Linnea a abanar-me suavemente. Alguém vem aí, sussurrou ela. Ouvi vozes, recolhemos depressa os nossos pertences, preparados para fugir se fosse preciso. Desliguei o gerador, mergulhando o escritório na escuridão total. Posicionamo-nos de cada lado da porta, à escuta atenta. As vozes aproximaram-se, 2 pessoas, talvez 3, a moverem-se sem qualquer disfarce. Os passos ressoavam no convés metálico mesmo ao lado do nosso esconderijo. As reservas de combustível devem estar na próxima secção. Uma voz masculina disse: bastante promete para alimentar o generatório durante meses se conseguirmos transportá-lo. Se o governador ainda não o reclamou, respondeu uma segunda voz, feminina e vagamente familiar. Os homens do governador levaram só o que podiam carregar, não o que não conseguiam, retorquiu a primeira voz. Estão a preparar-se para a viagem no vazio, não para um cerco. Os passos pararam mesmo à nossa porta. Prendi a respiração, sentindo Linnea fazer o mesmo ao meu lado. Este escritório pode ter esquemas, a voz feminina disse, vale a pena verificar. A porta deslizou, inundando o espaço com luz de lanternas manuais. Ergui o braço para proteger os olhos, temporariamente cego após a escuridão absoluta. Trono do terror, exclamou a mulher. Malrek, és tu? À medida que a visão se adaptava, reconheci a oradora. Hala 20, chefe de manutenção dos elevadores orbitais. Eu trabalhara com ela por vezes, quando as equipas do cais eram destacadas para reparos nos elevadores. 20, disse eu, baixando o braço devagar. Estás viva, ela bufou. Um som incongruentemente normal na nossa situação anormal. Evidentemente tu também, pelo visto. E esta quem é? A minha mulher Linnea, respondi. Linnea acenou com cautela, a mão ainda apertada num pau de metal que agarrara como arma improvisada. O homem com Hala entrou em campo de visão. Era alto e magro, com os implantes distintos de um sacerdote do técnico de baixo escalão visíveis nas têmporas e na garganta. Engínia Drav. Apresentou-se com uma leve vénia. Estamos a tentar repor funções limitadas nos elevadores. Eu olhei para eles, confuso. Por quê? As plataformas orbitais estão em risco. Ouvimos uma transmissão. Hala e Drav trocaram olhares. Que transmissão? Perguntou Hala bruscamente. Eu relatei o que tínhamos captado, a mensagem fragmentada que sugeria forças hostis a penetrar no sistema. Enquanto falava, a expressão do sacerdote do técnico tornava-se cada vez mais perturbada. Os componentes aumentados do seu rosto zumbiam e clicavam, processando dados emocionais. O seu cérebro alterado já não conseguia compreender por completo. Quando terminei, ele confirmou os gritos de morte astropáticos, disse ele. O Imaterium alterou-se, as barreiras entre as realidades afinaram-se. O que estava confinado agora pode invadir. Fala claro, Drav. Hale repreendeu. Estes não são os teus irmãos da tecnologia. O enginário inclinou a cabeça em reconhecimento. Desculpa. Creio que entidades do Warp estão a manifestar-se no espaço real. Demônios, na gíria comum. A transmissão que ouviste indica que elas conseguem atravessar a grande fenda onde as naves imperiais não o conseguem. Senti um arrepio percorrer-me. Todos conheciam o arqui-inimigo.
as forças corruptoras do caos. Mas tais perigos eram longínquos, tratados por marines espaciais e regimentos da Guarda Imperial, não algo que afetasse cidadãos comuns de um mundo santuário menor. "O que podemos fazer?" perguntou Linéia, a voz pequena mas firme. "Junta-te a nós", disse Hila de imediato. "Estamos a reunir trabalhadores qualificados, gente útil. A governadora e o seu séquito fugirão, mas alguns de nós ficam para combater." "Combater demônios?" indaguei, incrédulo. "Com quê? Ferramentas de manutenção?" O rosto de Hila endureceu. "Com o que tivermos, a alternativa é morrer encolhido na escuridão ou juntar-se a loucos como Tad e o seu culto do sangue." Olhei para Linéia, vendo o meu próprio medo e incerteza espelhados nos seus olhos. Mas havia mais alguma coisa ali. Determinação. Ela perdera a fé nas instituições do Império, mas não na humanidade em si. "Vamos ajudar", disse ela antes de eu poder falar. "O que precisas que façamos?" Hila sorriu com gravidade. "Primeiro, restauramos energia aos sistemas-chave. Depois, criamos um perímetro defensivo. Drev acredita que certos ritos mecânicos podem reforçar as barreiras entre dimensões, pelo menos localmente, e então sobrevivemos o máximo possível." O padre da tecnologia concluiu. Não era um plano grandioso, oferecia pouca esperança verdadeira, mas era algo para fazer além de aguardar a morte, e naquele instante isso bastava. Juntei-me a Hila e ao grupo de Drave, que haviam montado base num dos maiores hangares de manutenção. Cerca de 20 pessoas reuniram-se lá, uma mistura de estivadores, tecnoadeptos e até alguns funcionários administrativos que ficaram retidos quando os elevadores pararam. Organizaram-se com eficiência surpreendente, distribuindo tarefas conforme as competências e estabelecendo turnos de vigilância. Nos 2 dias seguintes, trabalhamos para fortificar a nossa posição. O complexo do cais era imenso, impossível de defender por completo. Em vez disso, concentramo-nos numa secção central que incluía sistemas vitais, aposentos habitáveis e acesso às instalações de reciclagem de água. Erguemos barricadas nos pontos de entrada principais, sistemas de alarme foram improvisados a partir de equipamento de manutenção reaproveitado. Linéia, com a sua experiência em manusear relíquias delicadas, foi designada para auxiliar Drave nos que ele chamava rituais de estabilização dimensional. Não compreendia o canto mecânico complexo que ele entoava ao dispor dispositivos misteriosos recuperados dos aposentos do padre da tecnologia, mas Linéia encarou a tarefa com o mesmo cuidado meticuloso que outrora dedicara aos restos de Santa Duzila. Eu colaborei com Hila na restauração de energia aos sistemas essenciais e na montagem da rede Vox de emergência para escanear transmissões. Não captamos mais nada das plataformas orbitais. O silêncio aterrorizava mais do que qualquer pedido de socorro. No 8º dia após a ruptura do céu, os primeiros seguidores de Tad chegaram aos cais. Vinham em grupos pequenos no início, à procura de provisões ou prosélitos. Os nossos sentinelas avistaram-nos com facilidade, as cicatrizes rituais visíveis mesmo à distância. Evitamos o confronto sempre que possível, mantendo-nos ocultos, deixando-os levar o pouco que achavam nas zonas periféricas. Mas à medida que o seu número crescia, o embate tornou-se inevitável. No 10º dia, descobriram um dos nossos grupos de busca. Apenas um dos nossos regressou, sangrando de várias feridas, delirante de dor e pavor. Levaram Merrick e Falson vivos. Ele ofegou enquanto o nosso médico, um antigo supervisor de servidores médicos chamado Telis, tratava das lesões. Disseram que precisavam de sangue puro para o ritual. Disseram que o imperador exigia sacrifício. Dobramos as vigilâncias depois disso, armando-nos com o que pudéssemos transformar em armas. Ferramentas de cais viraram lanças e porretes. Hila ensinou-nos a montar armadilhas simples com placas de pressão e detritos em queda. Drav consagrou as nossas armas improvisadas com unção e preces binárias, por pouco que isso valesse contra a loucura humana, quanto mais uma incursão demoníaca. Naquela noite, montei guarda com um estivador chamado Korl, um homem de Tacetern que perdera toda a família quando os seguidores incendiaram o bloco habitacional deles. Estávamos postados na barricada sul, um estrangulamento onde 3 corredores confluíam num único hangar de carga. O ar estava frio, invulgarmente para Vliss, e o nosso hálito embaçava à frente. "Ouviste isso?" sussurrou Coral de repente. Escutei com atenção. No início, só havia o zumbido ambiente dos poucos sistemas operacionais, o gemido ocasional da vasta estrutura a assentar. Depois, detetei-o.
um som distante como um canto, várias vozes entoando em uníssono. As palavras eram indistintas, mas o ritmo era inconfundível, subindo e descendo nos padrões familiares dos hinos imperiais, distorcidos em algo profano. Eles estão a chegar, disse eu, ativando o primitivo sistema de alarme que Riela havia inventado, uma série de placas de metal que retiniriam ao puxar um cordel. O ruído reverberou pela nossa ala dos cais, despertando os companheiros do sono. Em minutos, todo o nosso grupo estava em ação, ocupando as posições defensivas planeadas. O canto intensificou-se, ecoando de forma estranha pelos corredores metálicos, e então surgiram, entrando no compartimento de carga pelos 3 corredores ao mesmo tempo. Dezenas deles, bem mais do que os nossos batedores haviam indicado. Homens e mulheres de todas as idades, de todos os estratos da sociedade de véu primares, agora unidos na devoção ao credo sangrento de Tud, transportavam tochas e armas improvisadas, rostos e braços marcados com escarificações recentes, preces e símbolos gravados na pele. No centro, caminhava uma figura que reconheci com um sobressalto de pavor. O próprio pai Tarde. As vestes agora tingidas de carmesim com o que só podia ser sangue. Pararam logo antes do alcance das nossas armadilhas, formando um semicírculo irregular. Tarde avançou, os olhos percorrendo a nossa barreira até se fixarem em Riela, que se posicionava no meio da linha. "Filhos do Imperador", proclamou ele, a voz com aquela mesma ressonância sobrenatural que eu ouvira na basílica. "Por que se escondem nas trevas quando a luz da salvação é oferecida sem custo?" "Não queremos a vossa salvação, Thaddeus", respondeu Riela, a voz firme apesar da desproporção clara nas nossas forças. "Deixem-nos em paz ou mostramos-vos uma luz bem diferente." Tarde sorriu, uma expressão suave em total contraste com a loucura nos olhos. "Paz? Não há paz no abandono. Só pelo sacrifício recuperamos o favor do Imperador. Só pelo sangue reacendemos a sua luz." Enquanto falava, notei algo perturbador. O ar à volta dele tremeluzia como o calor a erguer-se de uma forja. A sombra projetada pela luz das tochas não se alinhava perfeitamente com os movimentos, sempre um instante atrasada ou adiantada. "O ritual exige sangue puro", prosseguiu ele. "O sangue daqueles que se agarram às antigas crenças, que recusam a nova verdade. O vosso sacrifício salvará incontáveis outros." "Não vamos sacrificar ninguém", replicou Riela, erguendo o mal de choque que reclamara de um cacifo de equipamento abandonado de um árbit. "Muito menos para alimentar as vossas ilusões de loucura." "Delírios", suspirou Tarde, como se estivesse verdadeiramente decepcionado. "Então, não nos deixam alternativa." Ergueu as mãos, agora reveladas cobertas de cicatrizes intrincadas que formavam padrões complexos na pele. "Em nome do Imperador, que o sangue corra, que a carne se rasgue, que as almas se libertem para alimentar o seu regresso." Ao seu sinal, os seguidores avançaram em massa. As nossas armadilhas abateram a primeira onda, deixando cair contentores pesados sobre os zelotes desprotegidos, trespassando outros com picos metálicos ocultos. Mas continuaram a vir, escalando os corpos dos caídos sem hesitar, os rostos extasiados em devoção fervorosa. A batalha foi um caos. Lutei ao lado de Coro, brandindo um pedaço de cano afiado na ponta. A minha força de trabalhador dos cais ajudou-me, permitindo repelir os cultistas com golpes amplos, mas por cada um que caía, 2 mais ocupavam o lugar. Corro tombou ao meu lado, uma lâmina improvisada cravada na garganta. Não pude desperdiçar um segundo a lamentar a sua morte, ocupado a defender-me de 3 atacantes. Uma mulher nos farrapos de um uniforme administratum, um homem que outrora poderia ter sido um colega de cais, uma criança com no máximo 12 anos, olhos ardendo com luz fanática. Atirei na criança com a parte romba da arma, relutante em matar alguém tão novo, apesar da faca na mão pequena. Esse instante de dúvida quase me custou a vida, quando a mulher me cortou o rosto com um pedaço irregular de metal. Senti o ardor ao abrir a face, sangue quente a escorrer pelo pescoço. O combate foi feroz, mas curto. Estávamos em inferioridade numérica de 4-1. As nossas defesas, montadas às pressas com materiais ao alcance, não resistiram ao peso bruto dos corpos arremessados contra elas. 1 a 1, os nossos caíam ou recuavam, a linha a ceder e depois a romper por completo. "Recuem para as posições secundárias", gritou Pala por cima do tumulto. "Recuo controlado. Avancem."
Retrocedi, ainda de frente para os cultistas que se aproximavam, procurando Riela no meio da confusão. Avistei-a perto de Dreve, os dois a ativar um aparelho que emitia um zumbido agudo. Ao atingir o pico, uma onda de choque propagou-se, lançando os cultistas mais próximos para trás. O ritual de estabilização dimensional do tecno-sacerdote tivera algum impacto, afinal. Se era ciência do Warp a sério ou mero truque com tecnologia sônica, não saberia dizer. De qualquer forma, ganhou-nos segundos preciosos para nos replarmos às posições de reserva, para um corredor mais estreito, onde o nosso número reduzido seria menos prejudicial. Reformamo-nos depressa, avaliando as perdas. 5 mortos, entre eles Corval, 3 feridos de forma grave o suficiente para comprometer a sua capacidade de combate. Os restantes estávamos ensanguentados, mas ainda operacionais. Linnea surgiu ao meu lado, aplicando um pano no corte da minha face. Não é profundo, disse ela, num tom clínico e distante. Reconheci aquela entoação. Era assim que falava ao inventariar relíquias danificadas, avaliando o que poderia ser recuperado e o que estava irremediavelmente perdido. Antes de eu poder replicar, a voz de Tard ressoou pelo corredor. "Não podem fugir do julgamento do imperador", gritou ele. "O dízimo de sangue tem de ser pago. O ritual deve ser concluído antes da meia-noite. O que acontece à meia-noite?" Dreve murmurou mais para si próprio do que para nós. O seu olho aumentado zumbiu ao concentrar-se em algo que nenhum de nós via. O alinhamento celeste, a conjunção dos planetas interiores, o afinamento do véu. "Fala claro, Dreve." Hala replicou, repetindo o seu aviso anterior, mas com mais urgência. O olho orgânico do sacerdote do Tecno fixou-se nela com esforço. O risco de incursão do Warp atinge o pico à meia-noite. Se os rituais de Fá forem o que suspeito, ele tenta abrir uma ruptura deliberada na realidade. Uma porta. "Uma porta para quê?" perguntei, embora temesse saber a resposta. "Para o que quer que espere do outro lado." Drave respondeu. "Para as entidades que se alimentam de fé, medo e sangue." Hala praguejou uma saraivada de impropérios de marinheiro do vazio que me teriam chocado uma semana antes. Agora, pareciam perfeitamente adequados. "Não podemos permitir que isso aconteça", disse ela por fim. "Custe o que custar, Tai não pode completar o seu ritual." "São muitos", Linnea disse, a voz baixa, mas resoluta. "E estamos encurralados aqui. Eles controlam todas as saídas." Um silêncio pesado caiu sobre o nosso grupo à medida que a realidade da situação se instalava. Estávamos acuados, em minoria numérica, com suprimentos limitados e sem meios para pedir auxílio. Mesmo que de algum modo derrotássemos os cultistas, o planeta em si continuava isolado do vasto império, ainda exposto às forças que se acumulavam no vazio acima. Foi Drave quem rompeu o silêncio, a sua voz adotando o ritmo impessoal da lógica maquínica pura. "Há uma possibilidade que não consideramos", afirmou ele. "Os elevadores orbitais estão parados", Hala recordou-lhe. "E mesmo que os reativássemos, para onde iríamos? As plataformas estão sob ataque, não para cima", Drave contrapôs. "Para baixo, aos níveis dos motores, os geradores principais do sistema de elevadores estão lá, ligados diretamente às fontes geotérmicas que alimentam grande parte de Primaris." Comecei a compreender o seu raciocínio. "Se sobrecarregarmos esses geradores, podemos destruir todo o complexo", Drave confirmou. "E todos quantos nele se encontrem, incluindo nós próprios", Linnea acrescentou em voz suave. O sacerdote do Tecno inclinou a cabeça em assentimento. "O Omnisaia ensina que todas as máquinas acabam por parar de funcionar. O mesmo se aplica aos nossos componentes biológicos. As únicas variáveis são o tempo e a utilidade." Era, à sua maneira, uma filosofia profundamente prática. Se íamos morrer de qualquer forma, não faria sentido garantir que as nossas mortes tivessem algum propósito? Negar a Tai o seu ritual, impedindo o horror que ele pretendia libertar sobre o nosso mundo já sofredor. Hala olhou para cada um de nós por sua vez, lendo as nossas expressões. Alguns revelavam medo, outros resignação. Poucos, como Drave, exibiam determinação sombria. Quando o seu olhar encontrou o meu, dei-lhe um aceno breve. Melhor uma morte limpa à nossa escolha do que o destino que tarde nos reservava. "Os níveis dos motores", disse ela por fim. "Como lá chegamos sem usar os corredores principais?" Drave extraiu um tablet de dados das suas vestes. "Tubos de manutenção, acesso restrito, a minha autorização ainda deve funcionar. Reunimos os suprimentos que podíamos transportar, distribuímos as armas remanescentes e preparamo-nos para avançar.
Os sons dos seguidores de Tard ecoavam do corredor, os seus cânticos tornando-se mais frenéticos à medida que a meia-noite se aproximava. Enquanto o nosso grupo se enfileirava no estreito tubo de manutenção que Drave abrira, deparei-me ao lado de Linnea. Ela apertava o medalhão de Essen do Scylla numa mão, os nós dos dedos brancos de tensão. — Estás a rezar? Perguntei em voz baixa. Ela ponderou a questão por um instante. — Não ao imperador, disse ela por fim. — Já não, mas a algo, ao que quer que possa estar a escutar. Eu compreendia. A fé, tal como a esperança, era difícil de abandonar por completo, mesmo quando os seus alicerces ruíam. Precisávamos de acreditar em algo maior do que nós próprios, algo que desse sentido ao nosso sofrimento e propósito às nossas mortes. A travessia pelos tubos de manutenção foi penosa. Rastejamos por espaços concebidos para servitores, não para humanos de tamanho completo. O ar era viciado e rarefeito, impregnado pelo cheiro de óleo de máquina e decomposição. 2 vezes tivemos de parar quando elementos do grupo sofreram ataques de pânico no espaço confinado. Em cada ocasião, esperamos em silêncio, cientes de que qualquer ruído poderia denunciar a nossa posição aos cultistas que revistavam os corredores lá em cima. Depois do que pareceram horas, Drave conduziu-nos a um poço vertical que mergulhava na escuridão. Uma escada de metal estreita seguia ao longo de uma parede, sumindo na negritude lá embaixo. Os níveis principais do motor, proclamou o sacerdote do Tecno, a 117 metros de profundidade. Desceram em fila indiana, as nossas lâmpadas de mão projetando círculos débeis de luz que mal furavam a opressiva penumbra. Quanto mais avançávamos, mais o ar se aquecia, carregado com o odor de ozono e metal superaquecido. O ronco distante de máquinas colossais intensificava-se de forma constante, sentido tanto quanto ouvido, uma vibração que estremecia dentes e ossos. Ao chegarmos finalmente ao fundo, saímos para uma imensa câmara que aparentava estender-se por quilômetros em todas as direções. Geradores gigantes erguiam-se como agulhas de catedrais, as suas superfícies cobertas de runas de aviso e sigilos mecânicos. Tubos do tamanho do tronco de um homem corriam entre eles, transportando refrigerante, energia e dados. Servidores moviam-se por rotas pré-definidas, executando tarefas de manutenção com eficiência impessoal. Ignorando que o mundo lá em cima desabava no caos, Drave aproximou-se de um dais de controlo central, as mãos deslizando sobre as antigas interfaces de cogitador com familiaridade experiente. Ecrãs holográficos luminosos ganharam vida aos tropeços, exibindo esquemas e diagramas de fluxo de energia demasiado intricados para os meus olhos não treinados decifrarem. O sistema fora concebido com salvaguardas, explicou Drave enquanto laborava. Para impedir precisamente o que estamos a tentar, precisarei de tempo para as contornar. Quanto tempo? Perguntou Riela, organizando os nossos combatentes restantes num perímetro defensivo à volta do dais. 30 minutos, talvez mais. O sacerdote do Tecno não ergueu o olhar da sua labuta. Menos se contasse com um quadro completo de acólitos do Tecno. Assim sendo, tenho de realizar os rituais sozinho. Consultei o meu cronômetro. 23 minutos até a meia-noite, até o momento em que a alinhamento celeste que te aguardava atingisse o seu ápice. Será que Feyd saberá que estamos aqui? Indaguei. Seguir-nos-á? Quase de certeza, respondeu Drave. As flutuações de energia provocadas pelas minhas sobreposições registrar-se-ão em qualquer auspex funcional. Se os seus sequazes incluírem alguém com conhecimentos técnicos, reconhecerão o que nos propomos fazer. Troquei olhares com Linear. Nenhuma de nós precisava de verbalizar o evidente. Estávamos numa corrida contra o relógio, com apostas inconcebivelmente elevadas. Ela organizou-nos com eficiência, posicionando combatentes em cada entrada da vasta câmara, estabelecendo campos de tiro com as nossas armas de alcance limitado, preparando posições de recuo. Ficava claro que ela possuía experiência militar para além do que se esperaria de uma chefe de manutenção de docas. Noutro tempo, talvez lhe perguntasse sobre o seu passado. Agora, isso parecia irrelevante. Éramos definidos não pelo nosso ponto de origem, mas pelas escolhas que fazíamos nestas horas derradeiras. Linear e eu fomos destacadas para a entrada norte, uma porta de explosão maciça que fora deixada entreaberta para permitir o acesso dos servidores. Cobrimos-nos atrás de uma unidade de troca de refrigerante, armas improvisadas preparadas. A minha lança de tubo servira-me bem na luta anterior.
Linnea transportava um bastão de choque recolhido de um oficial Arbitz abatido, a sua célula de energia quase esgotada, mas ainda apta a libertar uma carga incapacitante se usada com parcimônia. Se tivermos êxito, disse ela em voz baixa enquanto nos instalávamos na posição. O que sucederá ao resto da cidade? A todos os outros em Velces? Não ponderar as implicações mais amplas. O nosso plano destruiria o complexo de docas e todos quantos nele se encontravam, incluindo nós próprias e os cultistas. Mas, e os milhões de outros cidadãos espalhados por Velprimares e além? Negar a Tad o seu ritual bastaria para o salvar do destino que aguardava o nosso mundo abandonado? Não sei, confessei, mas é a única alternativa que nos resta. Linnea assentiu, aceitando esta realidade com a mesma força serena que exibira ao longo da crise. Fico contente por estarmos juntas, disse ela. No fim, estendi a mão para a dela, apertando-a por um instante antes de regressar à minha vigilância atenta. Não havia mais nada a dizer. O que quer que viesse a seguir, enfrentaríamos lado a lado. O assalto, quando surgiu, não veio dos cultistas de Tai, mas de algo bem mais terrível. Começou com os servidores. Os ciborgues sem mente pararam subitamente as suas tarefas, imóveis por vários segundos. Depois, em uníssono, viraram-se para nós. Os seus olhos aumentados brilhavam com uma luz antinatural, já não o vermelho apagado dos implantes do mecânicos, mas um roxo doentio que parecia sangrar para o ar circundante. Trono do terror, sussurrei enquanto o servidor mais próximo cambaleava na nossa direção, os movimentos bruscos mas intencionais. Os espíritos da máquina estão corrompidos, gritou a voz de doutora a partir do DAI central, tensa com uma emoção que nunca ouvira do sacerdote do Tecno antes. Medo. Alguma força externa está a sobrepor-se aos protocolos de comando. Os servidores atacaram em conjunto, largando as ferramentas e implementos de manutenção para nos agredir com mãos mecânicas e armamento implantado destinado a tarefas industriais. O que lhes faltava em programação de combate compensavam em números avassaladores e na força humana. O nosso grupo combateu desesperadamente, não apenas para sobreviver, mas para ganhar os minutos preciosos que Drave precisava para finalizar o seu labor. Piela comandava a nossa defesa, realocando os combatentes à medida que o ataque dos servitores se tornava mais feroz. Destruímos dezenas daqueles ciborgues, mas outros surgiam sem parar, rastejando pelos shafts de manutenção e saindo de alcovas dormentes embutidas nas paredes da câmara. E depois ouvimos o cântico, ecoando de todos os lados ao mesmo tempo. Os seguidores de Tardai tinham-nos localizado, invadiram a câmara por várias entradas, deslocando-se com o mesmo movimento espasmódico e marionético dos servitores corrompidos. Os seus olhos brilhavam com a mesma luz roxa. As feridas autoimpostas jorravam agora um fluido que não era bem sangue, demasiado viscoso e escuro, quase negro na penumbra do nível do motor. No centro deles avançava o próprio Tardai, mas alterado. O seu corpo parecia maior de alguma forma, as proporções ligeiramente erradas, como se algo usasse a sua pele como uma vestimenta mal ajustada. A sua sombra contorcia-se de modo independente dos seus gestos, criando formas que doíam aos olhos quando observadas diretamente. A porta abre-se, proclamou ele, a voz sobreposta por outras vozes. Um coro de loucura que me pôs os dentes à beira do ranger. Os fiéis serão elevados, os duvidosos serão devorados, todos servirão à glória que chega. Mais 10 minutos, gritou Drave do estrado, as mãos a moverem-se num borrão sobre os controlos. Defendam a posição a todo o custo. Ela reuniu o nosso grupo cada vez mais reduzido. Formem um círculo à volta do estrado. Resistam por Veles, pela humanidade. Tratava-se de uma derradeira resistência desesperada. Lutamos costas, com cultistas e servitores corrompidos a apertarem-nos por todos os flancos. Perdi a noção do tempo. Perdi a conta de quantos inimigos caíram sob a minha lança improvisada. Os braços ardiam-me de exaustão. Sangue, o meu e o dos outros, tornava o agarre escorregadio. Ao meu lado, Linnea combatia com uma eficácia surpreendente. A sua estatura mais baixa permitia-lhe atingir pontos fracos que os adversários maiores deixavam desprotegidos. No meio do tumulto da refrega, apanhei vislumbres de Tad. Ele não lutava. Em vez disso, posicionava-se na borda do confronto, braços erguidos prosseguindo o seu canto. O ar em redor dele ondulava e rasgava-se, mostrando lampejos breves de algo para lá, algo que não devia existir no espaço real.
Tentáculos de energia, da mesma cor roxa doentio que iluminava os olhos dos seus fiéis, estendiam-se por essas fendas passageiras, roçando os cultistas mais próximos. Onde tocavam, a carne borbulhava e alterava-se, mutando em formas novas e aterrorizantes. Os espíritos da máquina opõem-se a mim, chamou Drave, a voz tensa. Algo tenta tomar o controle dos geradores, não consigo repelir isso e concluir a sequência de sobrecarga ao mesmo tempo. Ria, sangrando de múltiplas feridas mas ainda de pé, tomou uma decisão num instante. Phyllis Merrick, comigo. Protegerei Drave. Todos os outros recuem para abrir a posição secundária. Reconheci a tática. Os nossos números eram escassos para manter todo o perímetro. Ao focar a defesa diretamente em torno de Drave e do estrado de controlo, poderíamos conceder-lhe o tempo essencial. Linnea e eu recuamos conforme ordenado, juntando-nos a um punhado de sobreviventes num ponto de estrangulamento defensável a 20 metros. Dali, ainda via o estrado de controlo e a luta desesperada que ali se desenrolava. Pela e os seus guerreiros escolhidos criavam uma barreira viva em redor de Drave, interceptando cultistas e servitores que furavam as linhas exteriores. E então, vi algo que me gelou o sangue. Um tentáculo de energia roxa, mais grosso e concreto que os restantes, dirigiu-se direito ao estrado de controlo. Avançava com determinação, ignorando os cultistas no seu caminho, concentrado unicamente em Drave e nos comandos do gerador. Rotura warp iminente, berrou o técnico sacerdote, a voz cortando o clamor da batalha. As barreiras entre dimensões estão a ruir. Temos minutos, não horas. O tentáculo chegou à beira do estrado. Riela avistou-o e interpôs-se. Choque erguido. A energia roçou a arma dela, fazendo-a crepitar e falhar de imediato. Depois, tocou-lhe. Nunca esquecerei o som que ela emitiu. Não um grito, mas um acorde como se várias vozes brotassem da sua garganta ao mesmo tempo. O corpo dela arqueou-se para trás, suspenso no ar pela força antinatural. Diante dos nossos olhos, a sua figura começou a transformar-se. Carne a fluir como cera, ossos a estalar e a reconfigurar-se em disposições impossíveis. Drave não hesitou. Sacou de uma pequena pistola escondida nas vestes, um aparelho que identifiquei como uma arma de plasma ao padrão mecânicos, normalmente usada para soldaduras precisas em vez de combate. Sem uma palavra, disparou uma vez diretamente no corpo mutante de Riela. O projétil de plasma acertou em cheio, vaporizando grande parte do seu tronco num instante. O que restou caiu ao chão em pedaços de carne que se contorceram e alteraram por vários segundos antes de finalmente imobilizarem. O tentáculo de energia, momentaneamente interrompido, começou a recompor-se quase de imediato. "Está feito", anunciou Drave, o seu olho orgânico fixo no horror à sua frente, enquanto os componentes aumentados continuavam a interligar-se com os sistemas de controlo a ceder. A sequência de sobrecarga foi ativada. Faltam 4 minutos para a falha crítica. 4 minutos, ou 240 segundos, até que os geradores explodissem, arrastando consigo o complexo do cais, o culto de Tard e nós próprios. Até que a porta interdimensional que se abria fosse fechada de forma abrupta pela força purificadora do fogo de plasma e pela destruição convencional. Tard devia ter percebido o que se passava. O seu cântico intensificou-se num frenesi. As palavras já não se assemelhavam ao gótico ou a qualquer língua humana. As fendas à sua volta alargaram-se, mostrando vislumbres de um reino de loucura além do nosso. Mais tentáculos surgiram, estendendo-se para o estrado de controlo, para Drave, para os sistemas dos geradores. O técnico sacerdote manteve-se firme, alternando entre disparos da sua pequena arma de plasma contra os tentáculos que avançavam e ajustes finais na sequência de sobrecarga. Os poucos combatentes que restavam ao seu lado caíam, um a um, os corpos dilacerados por cultistas ou reclamados pelo toque transformador das entidades do Warp. 3 minutos, gritou Drave. A sequência está bloqueada. Não pode ser interrompida agora, mesmo que os controlos físicos sejam destruídos. Um tentáculo alcançou-o por fim, enrolando-se no seu braço aumentado. Drave não vacilou. Em vez disso, ativou um protocolo de separação de emergência. O membro desprendeu-se ao nível do ombro com um silvo de pressão a escapar e um jato de ungüentos sagrados. O técnico sacerdote cambaleou, mas manteve-se de pé, prosseguindo a defesa do estrado de controlo, mesmo enquanto o braço amputado era arrastado para uma das fendas que se dilatavam. Linnea agarrou-me o braço, desviando o meu olhar do espetáculo horrendo. "Temos de ir", disse ela com urgência. "Não para fugir, isso é impossível agora.
Mas para morrer às nossas mãos, não às deles. Percebi de imediato. Era preferível enfrentar o fim num canto recatado, juntos, do que ser despedaçado por cultistas, ou pior, transformado em algo desumano pelas energias do Warp que inundavam a câmara. Deslizamos para longe da posição defensiva, invisíveis no meio do caos. A atenção dos cultistas estava totalmente fixada no estrado de controlo e na resistência final de Drev. Encontramos um pequeno nicho de manutenção, parcialmente oculto por trás de um tubo de refrigeração, e enfiamo-nos lá dentro. Sentados bem juntos naquele espaço apertado, lembrei-me das nossas primeiras noites após a ruptura do céu, encolhidos na nossa unidade GAB, enquanto o mundo desmoronava à nossa volta. Parecia ter passado uma vida inteira, embora mal se tivessem esgotado 2 semanas. 2 minutos, disse eu, consultando o cronômetro. Arrependes-te de teres vindo comigo até aos cais? Linéia abanou a cabeça. Fizemos a diferença. Talvez pequena, mas verdadeira. Se o ritual de Tard for interrompido, quem sabe quantos serão salvos? Acenei, reconfortado pela ideia. Não nos limitáramos a sobreviver. Havíamos combatido a escuridão, à nossa maneira limitada. Era mais do que a maioria podia afirmar nestes dias finais de Velos. Linéia tirou o medalhão de Santa Drusila do pescoço, examinando-o na luz tênue que entrava no nosso esconderijo. Achas que ela sabia? Murmurou baixinho. Quando chegou a Velos há 8.000 anos, se tivesse algum pressentimento deste instante, teria mudado alguma coisa se soubesse? Perguntei. Talvez não, mas poderia tê-la consolado, sabendo que a sua presença aqui inspiraria outros a lutar quando chegasse o momento. Ela colocou o medalhão na minha mão. Guarda isto até ao fim. Aceitei o símbolo, não por crença nos seus poderes protetores, mas porque era importante para Linéia. Guardei-o no bolso, sentindo o seu peso contra a perna, sólido e concreto num mundo que se dissolvia rapidamente em pesadelo. Uma alteração súbita no ruído ambiente chamou-nos a atenção. Os sons da luta haviam diminuído, substituídos por um novo tom, um zumbido ressonante que parecia vibrar através da própria estrutura do complexo do cais. Os tubos de refrigeração à nossa volta começaram a tremer. Rebites saltavam sob a tensão. 1 minuto, disse eu, embora já não precisasse de consultar o cronômetro. A vibração crescente dos geradores contava-me tudo o que era preciso saber. A sobrecarga aproximava-se da massa crítica. Linéia e eu abraçamo-nos com força enquanto o mundo se desfazia à nossa volta. O zumbido transformou-se numa pressão física contra os meus tímpanos, dolorosa na sua intensidade. O metal rangeu e dobrou-se. O betão rachou. As leis da física pareciam romper-se enquanto os geradores ultrapassavam os limites do seu design. Naqueles segundos finais, julguei vislumbrar algo através de uma fenda na parede do nosso nicho. Não a câmara dos motores com os seus servitores corrompidos e cultistas em transformação, mas um lugar completamente diferente. Um reino de cores impossíveis e geometria não euclidiana, povoado por entidades demasiado vastas e alienígenas para a mente humana compreender. A grande fenda, a ferida na realidade que iniciara a nossa descida ao inferno, agora bocejava ainda mais larga à medida que o ritual de Tard colidia com a contramedida desesperada de Drave. Depois, luz mais brilhante do que qualquer coisa que eu alguma vez vira. Calor além da imaginação, dor breve mas total, e em seguida nada, exceto o vazio absoluto. Havia algo após o nada. Comecei a tomar consciência aos poucos, em pedaços desconexos. A primeira percepção foi o frio, intenso e invasivo, seguido do som, um clique rítmico maquinal e exato. Por fim, a visão, uma escuridão quebrada por tênues luzes vermelhas que projetavam mais sombras do que claridade. Eu estava vivo, ou algo próximo disso. Tentei mexer-me e o meu corpo reagiu com lentidão, como se estivesse submerso ou num sonho. O ambiente à minha volta ganhou forma devagar, revelando contornos familiares. Paredes de metal, painéis de controlo com runas piscantes, um ecrã que exibia apenas estática. O sujeito recupera a consciência, declarou uma voz plana e desprovida de emoção. Funções cognitivas a 37% do nível base. Sistemas físicos a 22%. Ação recomendada. Terminação e recuperação de recursos. Outra voz replicou. Este parece vagamente conhecido, apesar da distorção mecânica. Negado. O testemunho do sujeito é inestimável. A exposição direta ao Warp sem corrupção imediata constitui uma anomalia estatística merecedora de análise aprofundada.
Com um esforço imenso, virei a cabeça na direção das vozes. 2 figuras erguiam-se ali perto, os contornos escondidos por hobbies com capuzes, unidades óticas vermelhas brilhando no lugar dos olhos, sacerdotes do Mecânicos de Patente Superior a de Drev, os seus corpos mais máquina do que carne, com componentes orgânicos reduzidos ao mínimo indispensável para operar. Onde? A minha voz saiu rouca, quase inaudível. Onde é que eu estou? Estação Orbital Velos, designação Gama 9. O segundo sacerdote técnico respondeu. Foi resgatado dos destroços do complexo do cais planetário cerca de 73 horas após a sua destruição. As memórias regressaram em força. Os geradores, a sobrecarga, a ruptura no warp, o ritual de Thursday, Lenia, a minha esposa, consegui articular. Alguém mais sobreviveu? Foi o único ser biológico recuperado com funções vitais intactas, disse o sacerdote técnico. Todos os restantes estavam ou totalmente destruídos ou corrompidos de forma irreconhecível. Um gelo alheio à temperatura ambiente espalhou-se pelo meu interior. Linnea partira. Haller, Drave, todos eles extintos. Eu sobrevivera. Sozinho. Por quê? Perguntei. Uma palavra que carregava um cosmos de interrogações. O sacerdote técnico aproximou-se, os membros mecânicos zumbindo. Agora via que o que tomara por capuz era, na verdade, parte do crânio, uma carcaça metálica que albergava implantes adicionais. Encontramo-lo agarrado a isto, afirmou, estendendo um mexadendrite que segurava um objeto conhecido, o medalhão de Sandusila, a prata embaçada, mas de resto preservada. A análise revela que o artefato exibe propriedades únicas, um campo de efeito nulo com raio aproximado de 7 cm, capaz de proteger um cérebro humano isolado da influência do warp durante exposições curtas. O derradeiro presente de Lenia para mim, a relíquia que um attendant sênior da Basílica lhe entregara antes de fugir com o cardeal. Fora isso que me salvara, não por fé ou bênção do imperador, mas por algum capricho da sua composição física, um milagre científico em vez de divino. A grande fenda, disse eu, compelindo a mente a concentrar-se em assuntos maiores. O ritual de Thursday. Paramos-lhe. O complexo do cais foi integralmente demolido. O sacerdote técnico confirmou. A ruptura no warp foi selada antes de se manifestar por completo. A entidade que tentava atravessar foi repelida de volta para o Imaterium. Nesse aspecto, a vossa missão obteve êxito, e Veles, a cidade, a população. O sacerdote técnico calou-se por instantes, as unidades óticas ajustando-se como se recalibrassem. Primaris caiu. Cerca de 63% da população pereceu. 22% exibe indícios de corrupção warp e deve ser purgado. Os 15% restantes foram evacuados para plataformas orbitais assim que o transporte se tornou viável. Esperança de transporte acendeu-se por um breve momento. As naves chegaram. Os adeptos surgiram 6 dias após a perturbação astronômica. O sacerdote técnico prosseguiu. Capítulo designado Iron Hands. A sua tarefa era recuperação de bens e negação estratégica, não evacuação civil. Contudo, consentiram em transportar um número limitado de sobreviventes para fora do mundo, após garantir o pessoal e equipamento críticos do Mecânicos. Os Iron Hands, um dos capítulos de Space Marines do Imperador. Vieras não para nos salvar, mas para reaver algo precioso para o Império. Os civis resgatados eram um acessório, uma concessão menor, em vez do objetivo principal. O que se segue agora? Indaguei, demasiado entorpecido para sentir raiva pela frieza calculada das prioridades imperiais. Serás transportado para Marte para estudo adicional. O sacerdote técnico declarou. A tua experiência fornece dados valiosos sobre exposição ao warp, sobrevivência e características de artefatos de efeito nulo. Poderás ainda servir o Omnícia de formas que não imaginas. Marte, o mundo natal do Mecânicos, há dezenas de milhares de anos-luz de Velsus. Jamais voltaria a ver a minha casa. Não que restasse algo para ver. E se eu recusar? As unidades óticas do sacerdote técnico intensificaram-se por um instante. A recusa não é uma escolha ao teu alcance. A tua sobrevivência representou um gasto de recursos que deve ser compensado através de contributo à utilidade persistia inevitável. Fechei os olhos, exausto demais para resistir ou contestar. No fundo, não almejava ficar em Velos ou nas suas plataformas orbitais, cercado pelos espectros de tudo o que perdera.
Talvez em Marte, no meio dos sacerdotes mecânicos impassíveis e das suas máquinas enigmáticas, pudesse achar uma forma de serenidade, ou pelo menos um sentido. Há ainda um aspecto suplementar, afirmou o sacerdote mecânico, alterando o tom da sua voz de modo subtil. Recuperamos uma mensagem do disco de controlo no complexo do cais. Estava dirigida exclusivamente a si. Os meus olhos abriram-se de imediato. De quem? De Engenia Drave. Foi gravada instantes antes de a sobrecarga atingir o nível crítico. O sacerdote mecânico ativou uma pequena unidade Vox integrada no seu pulso. A voz de Dra surgiu, distorcida pelo ruído estático, mas identificável. Malhesh, se sobreviveres, grava isto na memória. O que se passou em Velos foi um ensaio. A grande fenda abriu-se por toda esta galáxia. Mundos incontáveis confrontam o que nós enfrentamos. Alguns cairão, outros resistirão. A fé por si só não basta. O saber por si só não basta. Apenas pela união de ambos, com intenção e renúncia, a humanidade perdurará. A luz regressa a quem a forja para si mesmo. Um imperador, um omnisciá. A mensagem terminou, deixando apenas o leve estalido de mecanismos no silêncio subsequente. Estendi as mãos trêmulas e, após uma breve reflexão, o sacerdote mecânico depositou a medalha de Santa Duzila na minha palma. Segurei-a com força, sentindo o seu peso, a sua solidez, o seu poder estranho que me salvara quando nada mais o fizera. Dura tinha razão. O Astronomican falhara-nos. A luz do imperador extinguira-se, mas os humanos geraram uma nova claridade tecida de engenho, desespero e oferenda. Ala com o seu domínio dos sistemas do cais, Drave com os seus ritos tecnológicos, Linéia com a sua força serena e a medalha que me resgatara. Até Tad, na sua loucura, tentara erguer uma realidade inédita quando a anterior ruíra. A grande fenda dividira a galáxia ao meio, isolando a humanidade do seu guardião divino, expondo-nos a terrores inconcebíveis. Mas talvez isso não significasse o fim. Talvez fosse um princípio, um parto sombrio e atroz de algo inédito, uma humanidade que se redime a si própria em vez de ansiar salvação vinda dos céus. Enquanto os sacerdotes mecânicos me preparavam para a transferência ao navio dos Iron Hands, agarrei-me a essa ideia e a medalha que me ligava a Linéia, a tudo o que perdera, a tudo o que ainda poderia ser descoberto. A luz regressa a quem a cria para si. Na escuridão entre estrelas, enquanto Velos se afastava atrás de mim e Marte pairava em algum ponto inimaginavelmente distante à frente, jurei recordar, testemunhar, narrar o destino dos civis quando a galáxia se parte, quando as estruturas em que confiavam os desertam, quando a luz se apaga. Esta é essa narrativa, o meu depoimento, o meu alerta. A luz do Astronomican poderá voltar um dia. O olhar do imperador poderá novamente abarcar os mundos esquecidos do seu império. Mas até lá, temos de gerar a nossa própria claridade na treva. Temos de honrar os que pereceram para que outros perdurem. Eu sou Joran Malhek, outrora um operário do cais em Velos. Agora sou o último testemunho da sua queda. Os sacerdotes mecânicos de Marte examinam a medalha que me preservou, procurando decifrar as suas qualidades, reproduzir os seus impactos. Examinam-me a mim também, sondando as minhas recordações da ruptura Warp, do vislumbre fugaz em reinos para lá da existência. Colabora, pois que alternativa tenho? Mas nos sonhos continua a ver Vel Primes como era antes de o céu se romper, os mercados efervescentes, a basílica reluzente, o sorriso de Linéia na luz suave da nossa unidade Raab. Sonhos são perigosos na era da grande fenda. O véu entre a realidade e o warp é frágil, e pesadelos podem materializar-se com facilidade terrível. Mas apego-me a essas reminiscências apesar disso. São o único vestígio de um mundo agora devorado pela demência e pelo fogo. Por vezes, nas horas calmas entre os testes e escrutínios intermináveis, questiono-me sobre outros mundos, outras urbes, outras gentes comuns apanhadas no colapso de tudo o que conheciam. Terão encontrado as suas Hala e Drave? Condutores que optaram por combater em vez de ceder? Terão descoberto forças inesperadas em si mesmos? Reservas de bravura e tenacidade que ignoravam possuir. Terão alguns deles sobrevivido como eu, por acaso, ou providência ou mescla de ambos? Nunca saberei as suas histórias, assim como elas nunca saberão a minha. Estamos divididos pelo vazio, pela grande fenda, pela ruptura essencial de um império demasiado vasto para apreender o seu próprio tormento. Mas estamos unidos nesse tormento, nessa luta por gerar luz onde ela se extinguiu.
Os sacerdotes mecânicos informam-me que Velos está agora em quarentena, declarada purgata por decreto da Inquisição. Nenhum navio aí aportará, nenhum colono tentará reconstruir. Qualquer corrupção que o ritual de Tarday despoletou, qualquer contaminação que a ruptura Warp deixou, permanecerá confinada naquela bolha. Mundo enegrecido até que as estrelas se extingam por completo. Tento experimentar luto por esta morte final do meu lar, mas descubro que não sou capaz. O Velos que eu conhecia pereceu no instante em que o céu se partiu. O que sobrou é apenas um cadáver, que melhor ficará intocado. O meu verdadeiro pesar guarda-se para as pessoas. Para Linnea, cujo derradeiro presente me salvou a vida às custas da dela própria. Para Hala, que se ergueu perante o impossível munida apenas de bravura e de um choque mau em falha. Para Drave, que converteu a sua crença no Omnicia na última barreira da humanidade. Até para Carrick, o meu antigo supervisor, que pressentiu a tempestade iminente antes de qualquer um de nós e a enfrentou com uma resignação sombria forjada na experiência. Mereciam algo superior ao abandono, superior a um derradeiro confronto desesperado nas trevas sob uma cidade agonizante. Superior a serem esquecidos pelo Império, que serviram com lealdade ao longo de toda a existência. Por isso, evoco-os na memória. Pronuncio os seus nomes perante os frios aparelhos de registro do mecânicos. Exijo que o seu sacrifício seja registrado em quaisquer arquivos que perdurem nesta era despedaçada. É uma rebeldia modesta, irrelevante no vasto panorama de uma galáxia em guerra consigo mesma, mas pertence-me. E por vezes, quando a luz vermelha de Marte se infiltra pelas janelas estreitas dos meus aposentos monásticos, retiro o medalhão de Santa Duzila, devolvido agora após minucioso exame, e ergo-o contra o clarão. A prata baça apanha o fulgor escarlate, transmutando-o em algo quase áureo, quase idêntico ao brilho remoto do Astronomicon, tal como outrora penetrava os vitrais da basílica. Nessas instantes, quase consigo crer que o imperador ainda vela pela humanidade. Que, apesar da grande fenda, apesar das sombras que engoliram metade da galáxia, persiste um sentido no nosso tormento. Um propósito no nosso Shan. Quase, mas não del todo. A fé, tal como a esperança, precisa de cultivo para perdurar. A minha murchou nas cinzas de véu primares, nos gritos dos astropatas moribundos, no fulgor insano dos olhos de Tardai enquanto ele rasgava a realidade em nome do imperador. O que perdura é mais simples, mais árduo. A certeza de que a humanidade se defronta isolada com as trevas, de que nenhuma intervenção divina nos resgatará de nós mesmos ou dos terrores que espreitam entre as estrelas. De que, quando a claridade se apaga, teremos de acender as nossas próprias labaredas, por mais débeis, por mais efêmeras. Não é uma verdade reconfortante, mas é uma verdade ainda assim. E numa era de demência e falsidades, a verdade em si ergue-se como uma resistência, uma luz ínfima perante a escuridão avassaladora. Eu sou Joran Malhek, sobrevivente de Veles, testemunha da fratura do mundo. Transporto a chama da recordação pela longa noite da grande fenda. Não basta. Jamais bastará, mas é tudo o que posso oferecer.